Quero chamar a evangelista Carmen, que vai estar trazendo a palavra de Deus para o nosso coração. E hoje nós estamos, irmãos, na nosso propósito de oração. Todo mundo aí está com o seu propósito de oração no coração, irmãos? Eu também estou com o meu, Estou buscando resposta igual a Michele. Parece que a gente, cristão, vive buscando resposta o tempo inteiro, mas é porque a gente sempre vai depender de Deus, certo? Amém? No dia que a gente fala assim, eu não estou buscando mais resposta, é porque eu deixei de, talvez, depender de Deus. Mas a gente sempre vai estar pedindo, clamando, orando, porque sempre vamos depender do Senhor. E a evangelista Carmen depende de Deus também agora para pregar. Glória a Deus, estenda suas mãos para cá e vamos orar. Seu coração esteja aqui, evite sair e vamos ouvir a palavra de Deus para o nosso coração. Deus, aqui está a tua serva, Senhor, e nós agradecemos pela vida da Carmen. Muito obrigado, Senhor, pela vida da Carmen, do Edmilson, do Douglas, da Naná. Nós te agradecemos, Senhor, pela esposa do Douglas, pela netinha, Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos de todo o nosso coração e colocamos tua filha em tuas mãos, Senhor, rogando a graça e a direção do teu Espírito Santo em tudo, porque não temos nada de nós, Senhor. Somente a tua graça e a ação do teu Espírito Santo em nossas vidas. Abençoa-nos também que vamos estar ouvindo e que nosso coração esteja atento, Senhor, apercebido, Pai. Deus, desejoso de ouvir a tua palavra. Oramos, nos conduz em tudo em nome de Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz para a igreja. Amém, amados? Graças a Deus, mais uma quinta-feira na casa do Senhor para estarmos ouvindo, não só a palavra, mas já ouvimos a voz de Deus aqui nesse lugar, através dos louvores. E é muito bom, saber que um dia de trabalho, onde nós podemos ali exercer os nossos dons, os nossos talentos, e, ao final disso, chegar na casa do Senhor e sentir a presença dele aqui neste lugar. Eu queria convidar a igreja a abrir a sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Primeiramente, agradecendo a Deus a oportunidade por ter falado comigo através dessa palavra. Orei pedindo ao Senhor que me conduzisse na sua palavra para que eu pudesse ter preenchido o meu coração, e assim o Espírito Santo tem feito, e como o pastor já orou aqui, colocando minha vida diante do Senhor, porque, de fato, nós não temos nada se do céu não nos for dado. Eu confesso, irmãos, que eu queria ler toda a carta de Paulo aos Colossenses, porque eu fiquei, literalmente, durante muitos dias, apegada a esse texto, apegada à carta de Paulo em si, não só o capítulo 1, mas todo o texto, porque é maravilhoso entender o propósito de Deus quando usa a vida do apóstolo Paulo para escrever essa carta aos Colossenses. E é algo que é impressionante, porque depois de tantos anos que nós servimos ao Senhor, conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a carta de Paulo aos Coríntios, aos Efésios, aos Gálatas, aos Filipenses, e quando nós nos deparamos com a carta escrita aos Colossenses, é como se nós acordássemos naquele dia, é como se nós conhecêssemos a verdade do Evangelho, porque é uma carta que move, que mexe muito com o nosso coração quando nós nos aprofundamos. Eu vou ler o texto do capítulo 1, e é tão apaixonante que eu quero ler desde a saudação ali, o prefácio, desde a saudação do apóstolo Paulo, porque eu não resisti. Como eu falei para vocês, eu queria, se pudesse, ler todo o livro aos Colossenses, toda a carta de Paulo aos Colossenses. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colosso, graça e paz, vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo,
está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverem de modo digno do Senhor, para que o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém, amados? E como eu falei para vocês, se eu pudesse, eu iria continuar aqui o texto, mas o tempo não nos permite. A carta de Paulo, ela foi escrita no momento em que Paulo, já detido, preso, provavelmente em Roma, chega ao seu conhecimento através de Epáfras, que era um dos seus colaboradores, que a igreja que estava situada ali em Colossos, ela passava por um momento bastante perigoso. Paulo, todos nós conhecemos, dispensa a apresentação de quem era o apóstolo Paulo, de quem ele foi, um grande propagador do evangelho de Jesus Cristo, ali na região da Ásia e tantos locais por onde ele passou, propagando o evangelho de Jesus Cristo, e com a mesma força que ele trabalhava na obra, que ele pregava e implantava igrejas, em toda a força do poder de Deus na sua vida, para fazer a obra de Deus, da mesma forma, com o mesmo vigor, ele também se colocava como um grande opositor a alguns que trabalhavam contra o crescimento da igreja. E não era pouca coisa, irmãos. Eu fiquei lendo aqui, falei, meu Deus, é só o poder de Deus sobre a vida daquele homem para se opor a tais coisas tão terríveis que se aproximava ali da igreja de Colosso. E por que essas coisas ruins se aproximavam? Pelo fato de Colosso ser uma localidade de portos, onde ali tinham muitas misturas de culturas, muitos povos que chegavam ali para fazer negócios, comprar tecidos. Isso acontecia que chegavam muitas pessoas de várias regiões, isso acontecia uma mistura cultural. Chegavam muitas pessoas com várias práticas religiosas, e isso atrapalhava o crescimento do evangelho, o crescimento da igreja. Porque enquanto havia pessoas trabalhando no reino para que a obra de Deus tivesse o crescimento, enquanto havia evangelistas, diáconos, obreiros da casa do Senhor, se reunindo nas casas, porque eu fui ler a respeito de Epáfras, esse que trouxe a comunicação até Paulo sobre o momento que a igreja passava. O trabalho dele não era diferente de um trabalho que eu, como evangelista nessa casa, tenho promovido, de estar nos lares, de estar nas casas, de estar buscando aqueles que se afastaram da presença de Deus, de estar conversando, falando da importância de caminhar, de ter Jesus como nosso escudo, como a nossa fé suprema. E ele, então, chega e comunica isso a Paulo. Paulo, eu entendo que eu não tenho condições de conversar com a igreja que está em Colosso. Ele entendia que ele precisava de algo mais. E o apóstolo Paulo, dotado do Espírito Santo, eu estive lendo a respeito desse momento do apóstolo Paulo. É um momento, irmãos, de grande profundidade, onde o Espírito Santo de Deus, na sua totalidade, usa a mente daquele homem para escrever a carta aos crentes que estavam ali em Colosso. Havia ali um grupo que era sólido, que conhecia Cristo, que lia, tinha contato com a palavra, que oravam. Mas, assim como eu falei para vocês, que havia um trabalho de evangelização, também havia os novos crentes. E os novos crentes estavam passando por essa dificuldade de encontrar com outras culturas que ali existiam. Então, os falsos mestres que ensinavam heresias sistemáticas,
Havia ali um pensamento filosófico, né? Aqueles pensamentos que pareciam algo muito profundo e que ensinava que o homem ele podia buscar a elevação espiritual através de um pensamento profundo. Sendo que nós bem sabemos que esses pensamentos, por mais bonito que eles sejam, eles não levam a lugar nenhum, porque a palavra de Deus nos diz que Jesus é o único caminho que nos leva até o Pai. Não é isso, irmãos? Então, por mais bonito, por mais inteligente que seja, por mais intelectual que seja, a cultura que se pregava naquela época, aquele caminho era um caminho de perdição, um caminho que levava à perdição e à morte eterna. E, em contrapartida, eles não enfrentavam só a questão dos pensamentos filosóficos com a cultura grega, mas eles encontravam também, ali naquele momento, uma cultura fortíssima do Império Romano, onde praticava-se o misticismo, onde eles acreditavam que poderiam não só adorar o Deus único, mas também trazia a prática de adoração a falsos deuses, como diz o Salmo 115, né? O Salmo 115 diz que aqueles que se prostram diante a imagem, que ficam como eles, têm olhos que não veem, tem nariz que não sente cheiro, tem boca que não fala e tem mãos que nada podem fazer. Então, imagina, os crentes conhecendo a Cristo e tendo que enfrentar uma série de informações, várias inverdades que eram colocadas diante deles como verdadeira, e o intuito de tudo isso, irmãos, era fazer com que aquelas pessoas ficassem mesmo na dúvida, ou deixassem de crer que Jesus Cristo era único e suficiente, que só a fé bastava. Mas o inimigo das nossas almas, ele nunca vai dizer para a gente assim, ó, você não deve seguir a Jesus. Ele nunca vai ser direto de dizer isso, porque sabe que nós diríamos a ele, não, Jesus é o único caminho, a minha fé basta para crer em Jesus. E ele continua agindo, o inimigo continua agindo das suas mesmas ferramentas. Nos dias de hoje, ele continua agindo da mesma forma, trazendo distrações, trazendo situações para trazer a dúvida no coração daqueles que não têm a prática da leitura e do conhecimento. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta na intenção de alertar a igreja do Senhor. Ele escreve essa carta com a intenção de mostrar para eles que só Jesus Cristo é o suficiente. A fé em Jesus basta. Um grande pastor presbiteriano, Charles Spurgeon, diz que nada temos até encontrarmos Jesus. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem nada. E chega um momento em que Paulo começa a escrever essa carta e faz uma recomendação a Epáfras e tanto aqueles que estavam ali em Colosso. Ele pede para que essa carta seja lida não só para a igreja de Colosso, mas também para a igreja de Filadélfia e as igrejas circunvizinhas. Por quê? Porque Paulo entendia que aquilo ali não ia parar só ali em Colossos, que como uma grande lepra, uma grande doença, algo que traz a morte, não ia ficar só num local, iria se espalhar como um câncer, né, trazendo a morte daqueles crentes. Então, Paulo ele pede para que os seus conservos façam a leitura dessa carta, não só em Colosso, mas também nas igrejas circunvizinhas, porque ele entendia que somente a partir do momento em que os crentes tivessem contato verdadeiramente com a palavra de Deus, com a oração, com a comunhão entre os santos, somente desta forma seria possível não viver aquele momento daqueles ensinamentos errôneos que ali passavam para os crentes. E aí, irmãos, eu parei para pensar o que levou Epáfras a ter a atitude de levar essa comunicação ao apóstolo Paulo. Eu acredito, irmãos, que o amor que é gerado nos corações
daqueles que são chamados por Deus. Porque nós que estamos na luz, que estamos com o Senhor, que vivemos essa graça e essa paz, que o próprio apóstolo Paulo, né, cumprimentava a igreja, a graça e a paz, nós que adquirimos essa graça e essa paz, a graça que é o favor imerecido e a paz que só o Espírito de Deus pode nos dar, nós que temos essa graça e essa paz entendemos o que acontece com o mundo, irmãos. O mundo está de forma que as pessoas estão entristecidas por si só. Essa semana eu conversava com algumas pessoas, e pessoas que não são cristãs, que praticam outra fé, e elas falavam assim: Carmen, o mundo está tão estranho, as pessoas estão tão esquisitas, as pessoas não se cumprimentam, as pessoas não falam mais entre si. Você entra no ônibus, antes a gente conseguia fazer amizade no ônibus, agora não. As pessoas estão ali no seu telefone. Se tiver alguém passando mal, ninguém se importa em querer ajudar, porque o mundo está muito difícil, as coisas estão tão complicadas. E ali é a hora, irmãos, da gente falar para eles que existe um mundo novo, existe uma nova forma de vida, existe Jesus Cristo para preencher o vazio que há nos corações, existe o poder de Deus que transforma a nossa mente, porque mesmo em meio a lutas, dificuldades, quem não, irmãos, não está passando por dificuldade, quem não está passando por luta, é um enfermo, alguém doente na casa, é uma situação financeira, é o desemprego. Quem não está passando por um momento difícil, é uma situação com o filho ou é com o marido. Mas isso, irmãos, não é motivo de nós nos abatermos, de ficarmos entristecidos. Porque a palavra do Senhor, irmãos, ela regenera o nosso coração a cada dia, nos dá força para continuar caminhando, para continuar cantando, para continuar louvando. Como nós ouvimos aqui o testemunho da Michele, que precisava que o Senhor entrasse com providência numa área de sua vida, ela creu, confiou, pediu oração, e o Senhor, pela sua vontade e misericórdia, atendeu. Então existe uma nova vida, existe um poder de Deus que opera nas nossas vidas e que nos transforma a cada dia. E eu entendo que foi isso que gerou no coração do evangelista, porque o trabalho já tinha sido feito, irmãos. A pregação já tinha sido anunciada. Se você for ler num texto mais à frente, o apóstolo Paulo ele fala a respeito disso. Ele escreve nessa carta que os crentes deveriam viver de acordo com como eles tinham sido instruídos. Eles tinham sido instruídos na palavra. Epáfras, ele comprou, eu acredito que seja aquela porção da Bíblia, que a minha primeira Bíblia, irmãos, foi só uma porção da Bíblia, que era aquele livro do Novo Testamento, né, que era só uma partezinha, um livrinho assim, da capa cinza. E eu tive o primeiro contato com a palavra de Deus através desses escritos. E diz que esse evangelista, ele comprou esses exemplares para que aquele crente que estivesse forte, que estivesse mais conhecimento da palavra, ensinasse aquele que estava no início da sua caminhada cristã. Então, havia sido feito um trabalho grande, um trabalho maçante, para que, de repente, chegue um vento de doutrina e leva todo aquele trabalho embora. E a hora que ele entra em contato, é onde ele chega e pede socorro, pede ajuda, e aí o poder de Deus, irmãos, ele é lindo e poderoso. E Paulo, apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, ele revela, ele traz uma revelação profunda. Ele fala a respeito da supremacia de Deus, que o único, supremo, poderoso, excelente, suficiente é o Senhor Jesus. Se você for ler a partir do verso 13, a excelência da pessoa e da obra de Cristo, diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Paulo está dizendo para aquele povo que antes de Jesus, nós éramos escravos. Éramos escravos e vivíamos em trevas. E após Jesus Cristo, após a morte de Jesus, da cruz do Calvário, após eu e você termos aceitado o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós nos transformamos de escravo em filhos. Fomos tirados de um reino de trevas
e fomos transportados para um reino do seu amor, um reino de luz. E essa revelação o apóstolo Paulo ele traz para a igreja. Ele fala, olha, vocês precisam entender que só em Jesus há poder suficiente para transformar aquele que anda em trevas para andar na luz de Cristo. E a orientação é seguir as instruções que vocês receberam. Olhar, de fato, para quem é Jesus. Porque ele fala em crescimento, ele fala em conhecimento, ele fala em frutificar. Irmãos, não tem como frutificar em Deus sem conhecer quem ele é. Não tem como dar frutos em Deus sem saber do que ele pode fazer. Então, é isso que Paulo escreve na carta aos Colossos. Ele está ali trazendo uma revelação para aquele povo, falando de que Deus é soberano, de que Deus é supremo. E ele fala, a partir do verso 15, que este é a imagem de Deus invisível. Ele está falando sobre Jesus, o primogênito de toda a criação, o primeiro homem. O primeiro de toda a criação. Não está falando de Adão, de Eva, o primeiro homem. Ele está falando de Jesus Cristo. Ele diz que ele é a imagem de Deus. E se nós lermos no Evangelho de João 14, no verso 9, alguém pode colocar para mim, por favor? Pode colocar no verso 8, por favor. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, a palavra de Deus diz que Jesus, quem olha para Jesus, está olhando para o Pai. Quem olha para o Pai, vê o Filho. Então, esta é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas. Nós ouvimos, né, isso aqui ainda há pouco, a Michele aqui louvando. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as coisas visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja em Colosso que tudo depende de Deus, tudo depende de Jesus. Os céus e a terra foram criados por ele, e tudo converge para ele. Que os príncipes e potestades, tudo se rendem a ele. Não há reis maior que o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Não há juiz na terra que seja mais poderoso que o Senhor Deus. Então, Paulo está trazendo essas revelações, ele está mostrando para aquele povo que, ainda que se apresente um outro evangelho, como está escrito na carta aos Gálatas, que ainda que apresente homens, ou até mesmo anjo, que apresente qualquer um outro tipo de evangelho, que esse seja anátema. Seja esse maldito aquele que apresentar um outro evangelho que não seja esse pregado através do apóstolo Paulo, através dos ensinamentos, das cartas que foram direcionadas a essas igrejas. Então, ele fala a respeito de que nós só podemos caminhar firme, com convicção, frutificando em Deus, se nós sabermos quem ele é. No domingo passado, nós ouvimos, foi no domingo passado que o pastor Sérgio pregou? Foi no dia que o pastor Sérgio estava pregando aqui na igreja. Irmãos, às vezes eu esqueço assim, os horários, porque às vezes de manhã eu estou aqui, às vezes à noite não, mas eu me lembro que foi o pastor Sérgio quem estava ministrando a palavra, e ele falava a respeito disso, de que as pessoas estão se esquecendo de quem é Deus, esquecendo quem é o Deus supremo, quem é o Deus poderoso, quem é o Deus que pode todas as coisas. E para que aqueles crentes não caiam na tentação de esquecer ou de não saber quem é o verdadeiro Deus, Paulo se coloca na brecha, coloca na posição de ensinar com amor, irmãos. O amor
que tem um apóstolo por essa igreja. E sabe por que eu falo que ele tinha um amor por essa igreja? Porque ele está detido. Ele diz para aqueles irmãos que muitos deles nunca saberão, nunca verão face a face. Mas que ele não estava presente ali, ele não estava de corpo presente, mas o espírito dele estava ligado à igreja. O espírito dele estava ligado à igreja, porque o espírito que operava no apóstolo Paulo era o mesmo espírito que operava nos crentes que estavam nas igrejas por ele implantadas. E é o mesmo espírito que opera hoje aqui nas nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus, que trouxe a revelação através da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses e fala conosco aqui nesta noite. Naquela época, o Senhor Deus usou o apóstolo Paulo e tantos outros para falar quem ele era. E hoje, irmãos, depois que o véu foi rasgado, depois que nós aceitamos Cristo e dos nossos olhos foram tiradas as escamas, nós podemos, sim, ouvir a voz do Espírito Santo falando quem ele é, através dos louvores, através do momento que nós dobramos nossos joelhos na oração, no momento que nós paramos para estudar a palavra de Deus, ele fala, eu sou o Deus. O Deus que operou no passado, que opera nos dias de hoje, que operará no presente e por toda a eternidade. Eu sou o Senhor teu Deus. Que se levanta, irmãos, em nosso favor, quando o inimigo das nossas almas, esse que não desiste, esse que persevera de dia e de noite, para afastar a minha vida e a sua vida da presença do Senhor. Contra esse existe a mão forte do Senhor, existe a palavra de Deus, existe a oração dentro do quarto, existe o louvor que sai dos nossos lábios, muitas das vezes acompanhado de muitas lágrimas. Porque crente é assim, né, irmãos? A gente passa pela prova dando glória a Deus, ainda que chorando, louvando e agradecendo a Deus, porque sabemos que no final de tudo isso tem vitória. No final de tudo isso tem vitória, porque aquele que serve ao Senhor, de maneira nenhuma, irmãos, de maneira nenhuma sairá perdendo uma batalha. Porque o Senhor é Deus que não perde batalha, Ele é o nosso general de guerra, que nunca perdeu batalha. Então não é uma situação na minha vida e na sua vida, irmãos, que vai trazer a condição de colocar uma dúvida, um ponto de interrogação, porque aqui nós sabemos que o soberano, Deus, aquele que destrona reis e reinados, e que Ele próprio se faz rei, supremo e soberano sobre todas as coisas, é sobre esse Deus que Paulo ensina à igreja, e é sobre esse Deus que o Espírito Santo de Deus quer que eu e você conheçamos a cada dia, irmãos. É a cada dia. Ah, mas eu tenho 30 anos de evangelho, eu já conheço. Não, irmãos. Vamos prosseguir em crescer na graça e no conhecimento de quem é esse Deus, do que Ele pode fazer. Ele tem feito muitas coisas em nossas vidas? Tem sim, irmãos. Muitas coisas tem feito o Senhor e por isso nós estamos alegres. Mas é só isso? Não, não é só isso. Ele quer fazer muito mais, Ele quer abrir as janelas dos céus, Ele quer derramar graça e poder sobre as nossas vidas. Ele quer trazer a revelação pura e genuína ao meu coração e ao seu coração. Naquele período, Paulo, o apóstolo Paulo, ele combatia vários tipos de situações que ocorriam de tempos em tempos. Uma hora chegava alguém e trazia um ensinamento, e Paulo tinha que ir lá e combater aquele ensinamento errôneo. Outro momento aparecia uma outra cultura, uma outra diversidade, outra situação, como nos dias de hoje, irmãos. Quantas coisas nós temos ouvido que parece bom, que enche os nossos olhos, que parece ser verdade, mas quando você vai olhar direitinho o que está por trás daquilo ali, irmãos, são verdadeiras heresias, são verdadeiros campos minados que pode explodir a nossa vida espiritual de tal maneira que depois só o poder de Deus para resgatar e restaurar.
E é sobre isso, irmãos, que o Senhor tem falado comigo durante esses dias. Porque eu tenho estado em contato com muitas pessoas que têm andado, irmãos, batendo cabeça. Pessoas que estão sem fôlego, começam a falar de tão afoito que estão, de tão desesperado que estão, que uma coisa simples parece uma coisa sobrenatural. E às vezes eu preciso parar e falar, o que está acontecendo alguma coisa? É só isso que está te incomodando? A gente pode conversar um pouquinho mais? Eu posso compreender o que está acontecendo? Por que você tem agido dessa forma? Por que você tem abandonado as pessoas? O que está acontecendo? E é questão de minutos para você entender. É alguém que está prestando atenção em todas as coisas, menos no caminho que leva à salvação. É alguém, irmãos, que está fazendo a prática da leitura. Leitura essa que não está trazendo nenhum conhecimento, nenhuma profundidade, muito pelo contrário, está afastando do caminho e da presença de Deus. Mas, em nome do conhecimento, é bom a gente ler, Carmen. É bom a gente saber que existem as outras coisas. Eu falo, irmão, não é bom não, irmão. Isso faz mal. Isso é veneno. Isso contamina a sua mente. Não, mas eu ouvi uma pessoa falar que a gente não pode ficar só ali, ó, olhando a Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens, irmão. Preste atenção. Isso é distração, irmão. Volta para a palavra de Deus. Volta a ler a Bíblia. Você pode usar outras ferramentas? Pode, mas com cuidado, com muita diligência, orando, pedindo a Deus discernimento, que é também o que o apóstolo Paulo fala para aquele povo, discernir todas as coisas. Quando ele fala em ter conhecimento, ó, produzindo fruto, crescendo de tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. É ler a palavra de Deus para entender a verdade. Não, mas a cultura Illuminati diz, irmãos, eu não estou interessado em saber o que diz a cultura Illuminati, eu não quero saber sobre esses assuntos. Não, mas lá tem os textos que também tem na Bíblia, então por que eu vou ler lá no livro da cultura Illuminati se eu posso ler a palavra de Deus? E eu comecei a perceber, irmãos, que não está muito distante do que acontecia lá na época do apóstolo Paulo para os dias de hoje. A internet, os pensadores, os influencers digitais, que hoje eles falam sobre tudo. E você olha e fala, meu Deus, o que é isso? E pessoas estão se apegando a isso, irmãos. Estão deixando as suas Bíblias em casa, estão indo para a igreja levando Bíblia eletrônica. Senta para ouvir a palavra de Deus, nem abre a Bíblia, não sabe nem aonde está a Bíblia. Está lendo Bíblia eletrônica? Eu tenho também. Eu leio a minha Bíblia eletrônica muitas vezes. Às vezes eu quero ler um versículo, minha Bíblia está lá no carro e eu estou em outro ambiente, e eu vou lá na minha Bíblia eletrônica, consulto lá, vejo lá o versículo, e é só isso. Aqui na casa do Senhor, é minha Bíblia. Lá na minha casa, é a minha Bíblia. Ter contato, passar assim as folhas, e olhar o rodapé, e ler uma outra versão, tudo isso é válido, irmãos, para trazer enriquecimento e conhecimento de quem é Deus, de quem é o Senhor. E aí a gente segue nessa linda apresentação do apóstolo Paulo, dizendo que Jesus Cristo é suficiente, que não precisa acrescentar nada. Só o Senhor Jesus é o suficiente para que eu e você tenhamos uma vida saudável na presença de Deus. E o desejo do apóstolo Paulo, do progresso espiritual dos Colossenses, está lá no capítulo 2, no verso 6. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. É uma exortação para a igreja. Não é? Assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, andai nele. Nele
radificados, a minha versão diz radificados, mas é enraizados, e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruído, crescendo em ações de graça. E quando eu leio esse termo, enraizados e edificados, o apóstolo Paulo está dizendo que nós, plantados em Jesus Cristo, nós devemos ser como uma árvore de raízes profundas, que lá do fundo da terra extrai todo o alimento, toda a seiva para se manter uma árvore frondosa, nutrida, que produzem bons frutos para alimentar aqueles que estão com fome. Fome não de pão, mas fome da palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo ele diz que nós cristãos temos sido instruídos para que nós andássemos como ele, como Cristo, de tal forma que nós nos apresentássemos. Ele usa aqui uma figura de linguagem, né, como uma árvore de raízes profundas que busca esse alimento, essa nutrição, para que você possa ser uma árvore bem desenvolvida, uma árvore que produz aquela sombra frondosa. Quantos são, irmãos, que podem vir descansar debaixo da árvore frondosa que você vem se tornando? Quantos são os que podem sentar e se refrescar sobre a copa dessa árvore que já está frutificando, pode se alimentar desse fruto que vai sair dos seus lábios para alimentá-los com a palavra viva e eficaz que é a palavra de Deus. E edificados, que é uma outra figura de linguagem, o próprio nome diz edificados de edifício, como um edifício que é construído sobre uma base sólida. Ninguém constrói edifício em cima de terreno arenoso. Ninguém constrói casas, né, irmão? Quem dirá edifício em cima de terreno arenoso, em cima de terreno com argila. Mas a fundação do edifício ele é feito de forma firme, rígida. Então, ser como um edifício edificado sobre a rocha que é Jesus, a base sólida, para que no momento que vier os ventos de doutrina, nós não sejamos balançados para lá e para cá. Já viu como uma árvore, como ela é fraca, como ela tem suas raízes fracas, quando dá aquele forte vento, como é que as árvores saem pelas raízes, saem voando e atropela os carros e faz um estrago danado? É isso que Paulo está dizendo para a igreja. Caminhe firme, sejam enraizados, sejam edificados na base sólida que é o Senhor Jesus. E para o dia de hoje, irmãos, a estratégia do Espírito Santo aqui para a igreja é através de uma canção que nós temos cantado aqui. O Senhor tem dito que Ele é santo, 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 santo. Que Ele é o Senhor. Que da boca dEle sai uma espada afiada. Aquela espada, irmãos, que corta o pecado na raiz. Que os olhos dEle é como chama de fogo, a chama que percorre toda a terra, sondando o meu coração e o seu coração. Sondando tudo que passa pela terra, porque Ele é grandioso. Aquele que é o Senhor, que é santo, 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 santo. Aquele que morreu, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou com poder e autoridade. Aquele que no céu é exaltado pelos anjos, é glorificado pelos anjos, e que no inferno é respeitado, porque Ele é santo e poderoso. Aquele que depois da morte da cruz do Calvário teve o seu corpo transformado, e no seu corpo não há nenhuma marca. A única marca que ficou nele é aquela que está escrito lá no livro de Apocalipse, que está na sua coxa, onde está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você pode aplaudir ao Senhor nesta noite? Esse que é grande e poderoso, que é supremo, que é suficiente para a minha vida e para a sua vida, que nós não precisamos de nada que não seja o Senhor.
lembrando das palavras do príncipe, o pregador da palavra de Deus, Charles Spurgeon, que diz: nada temos até encontrarmos Jesus. Quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem Jesus não tem nada. Irmãos, que o Senhor Deus continue falando com você através da carta de Paulo aos Colossenses. Se você tiver oportunidade, irmãos, leia, busque. Claro que tem muitas coisas que eu queria falar para você aqui nesta noite, mas nós temos um compromisso com a oração. E eu vou respeitar o meu pastor, porque ele falou que nós vamos orar e nós vamos orar. Mas eu queria muito, em outra oportunidade, continuar falando sobre a revelação de Deus no meu coração a respeito da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. E assim, irmãos, eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.